Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana, uma semana de Copa do Brasil, de decisão de Copa do Brasil? Finalmente temos os nossos semifinalistas, os times que vão lutar para chegar até a final. Finalmente passaram por caminhos muito árduos, né? Alguns mais curtos, chegando da Libertadores, mas outros disputando desde o início essa competição que movimenta não só muitos milhões, mas muitos torcedores, milhões de reais, mas muitos torcedores ao longo do país. Eu, particularmente, gosto muito da Copa do Brasil. É um dos campeonatos que eu mais fico feliz quando o meu time conquista. Há muito tempo não conquista, é verdade. Mas, enfim, meus queridos, vamos conversar aqui sobre os jogos da Copa do Brasil e também sobre o jogo que foi atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Inter e Fortaleza. Jogo esse que foi muito relevante para a parte de cima da tabela, né? Vamos conversar sobre ele também. Mas antes, cara, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Se você não é inscrito aqui ainda, eu sou o Gabriel Todaro e sempre trago análise dos principais times da Série A do futebol brasileiro, né? Os 20 clubes da Série A sempre estão aqui trazendo, ano após ano, os clubes mudam, né? 4 sobem, 4 descem, então sempre tem novos clubes, novos campeonatos, novos times, novos jogadores pra gente conversar aqui nos vídeos. Tô desde o começo do ano analisando esses times e chegando aqui em setembro eu só fico feliz de poder conversar com vocês, ver o canal crescendo, e a sua inscrição é muito bem-vinda aqui, né? A gente chegando a 200 inscritos, eu vou sortear uma camisa igualzinha a essa que eu uso, tô usando sempre nos vídeos, óbvio que nos jogos da seleção eu mudo para a camisa da seleção brasileira, mas nos vídeos aqui do canal de cobertura de jogos eu tô usando essa camisa que está escrito, né, na Rede com Todaro, e a logo do canal, que sou eu, na verdade, né? Sou eu, feito cartoonizado pela Oi, me desenha uma página, segue ela também no Instagram aí. Mas, meus queridos, vamos começar então. Então, cara, 200 inscritos, você já vai estar concorrendo a essa camisa, vai com a camisa de graça, assim, pra você, né? Só vai se inscrever e eu vou enviar pra você essa camisa até sua casa. Mas, meus queridos, vamos conversar então sobre os jogos dessa rodada, né? De Copa do Brasil e também da rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar então por esse jogo, aí depois a gente foca 100% na Copa do Brasil. O Inter venceu o Fortaleza por 2-1, né, no jogo no Beira-Rio, esse jogo atrasado. Foi uma vitória importante pela parte de cima, porque Palmeiras e Botafogo agradecem muito essa vitória do Inter, porque o Fortaleza não distancia dessas equipes, não ultrapassa, no caso, também o Botafogo. Fica a diferença ali de 2 pontos, importante para a reta final. Mas também vamos falar sobre o jogo, né? Sobre a partida disputada entre as equipes. Foi um jogo onde o Inter dominou mais do que o Fortaleza, teve as principais chances e não à toa fez os seus gols no jogo. No primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado. Na reta final, o Inter precisando buscar o resultado, né? Vem tropeçando dentro de casa ao longo do Campeonato Brasileiro, e essa vitória seria de suma importância para o Inter. Consegue fazer o gol, digamos, da virada, mas do 2-1, logo minutos antes de acabar o jogo, né? 7 minutinhos antes de acabar o tempo regulamentar, o Inter conseguiu fazer ali o gol de virada. Alan Patrick fez um belo gol, uma boa trama ofensiva do Inter. O Tite empatou na reta final, nos acréscimos do primeiro tempo, e o Gustavo Prado fez esse gol que deu a vitória ao Inter. Bom jogo, o Inter ainda está devendo 2 jogos para serem cumpridos, provavelmente alguma data FIFA, enfim, ou alguma data de Comebol e etc. Mas é muito interessante ver o Inter retomando essa confiança e principalmente retomando o seu poder, né, sua muralha, sua defesa, que é o Beira-Rio, né? O Inter sempre foi um time dificílimo de se jogar fora de casa e vem tropeçando recentemente, né, contra adversários na parte de cima da tabela, mas também para alguns na parte de baixo. E essa vitória contra o Fortaleza eu acho que dá uma tranquilidade aí pro Roger, porque foi um bom jogo, o Inter conseguiu jogar bem e conseguiu dominar o Fortaleza, que também é um baita de um time. E eu acho que, assim, essa vitória do Inter não define nada no campeonato. O Fortaleza, o Botafogo, o Palmeiras agora apenas se equalizam nos jogos e vão ter vários jogos aí, se eu não me engano, acho que são 13 jogos em disputa até o final. Jogos que vão movimentar muita coisa, né? Vamos ter muitos confrontos e inclusive confrontos diretos, né? Palmeiras e Botafogo, por exemplo, vão se enfrentar assim como Palmeiras e Fortaleza. Então vamos ter esses duelos que vão definir a situação das equipes ao longo da tabela, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, e também os jogos atrasados. Então, assim, não consigo definir. Óbvio que facilita um pouco mais o caminho para o Botafogo, né, que é o líder do campeonato no momento, não tem a sua posição roubada pelo Fortaleza,
era o resultado ideal. Mas acho que está muito longe de definir alguma coisa, o Fortaleza está longe da briga, está descartado da briga. Não, são 2 pontinhos, é o time mais encostado no Botafogo até agora. Então, acho que pode sim conquistar alguns pontos aí e diminuir essa diferença, porque dificilmente Botafogo, Palmeiras e Fortaleza vão ser regulares até o final e vencer, por exemplo, todos os jogos. Mudando a chavinha, virando ela, vamos falar agora de Copa do Brasil, o primeiro jogo e o destaque da thumbnail, né? Corinthians e Flamengo dominam as quartas de final, dominaram os seus jogos, jogaram de maneira muito tranquila. E eu colocaria até um terceiro elemento que dominou também o seu jogo, foi o Atlético Mineiro. As 3 equipes jogaram muito bem, taticamente, dominando o adversário, tomando as rédeas da partida em certos momentos. No Corinthians, um pouco menos. Eu acho que no primeiro tempo foi muito equilibrada a partida. Tenho que falar dos 2 gols. O gol foi um gol anulado, né, e o outro gol marcado. Na minha visão, os 2 gols deveriam ter sido validados. Dito isso, se o primeiro gol é validado, o segundo gol não aconteceria, né? Acho que dificilmente o segundo gol ia acontecer. Então, não interfere diretamente ali no resultado. Eu acho que o Juventude iria ter seu um gol marcado, se antes ou depois, mas ia ter o seu gol marcado, o que não vale a pena a gente ficar reforçando isso, né? Mas foi um erro da arbitragem. O Hugo, em nenhum momento, ele tem a bola dominada nas mãos, ele está no processo de pegar a bola e o atacante do Juventude acaba chegando junto ali, foi realmente uma dividida. Não acho, inclusive, que foi uma dividida desleal, como muita gente está falando. O atacante do Juventude, ele pega realmente só a bola, no meio da bola, né? O Hugo está com as mãos nesse formato, a bola ele pega nessa linha, a bola acaba sobrando, né? O Hugo não tem a firmeza nas mãos, tanto que isso se comprova na sequência, né? Com um gol contra que ele acaba fazendo ali, que a bola estava na mão dele e ele, sem nenhum toque, sem nenhum desvio do jogador do Juventude, sem nenhum desvio do Zé Marcos, acaba petecando a bola na mão, a bola bate no peito dele e acaba entrando no gol. Dito isso, cara, o Corinthians dominou o Juventude no segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado, com o Corinthians saindo na frente com o Henro Romero, né, e tendo as principais chances do começo do jogo, mas aí abaixou o ritmo, o Juventude foi saindo um pouco mais, né, precisando do gol para dar uma tranquilidade. Consegue os 2 gols, né, um gol anulado, mal anulado da minha visão, mas é interpretativo. Por isso que eu fico, se é interpretativo, não há um erro claro na jogada, a visão do árbitro no lance de campo deveria ter sido mantida. Né? O árbitro deveria ter tido peito para manter essa decisão de campo, que foi do gol. E assim a mesma coisa do segundo gol do Juventude, cara. Para mim são 2 gols que deveriam ter sido validados, mas aí vai cair na interpretação de cada um. O Romero fez o gol do Corinthians, depois, no segundo tempo, mais na reta final do jogo, quase para acabar mesmo, quase faltando 10 minutos, o Zé Marcos acabou empurrando contra o próprio Patrimônio. No segundo tempo, eu quero falar como um todo porque o Corinthians chegou até esse gol. O Timão estava dominando as ações do segundo tempo, o Juventude sentiu demais a parte física, e aí, óbvio que eu entendo um pouco a linha de raciocínio do Jair Ventura, porque no primeiro tempo foi equilibrado, mas na reta final onde o Juventude conseguiu o seu gol, o jogo caiu demais, e o Corinthians em nenhum momento no primeiro tempo sufocou muito como sufocou o Juventude na reta final. O Corinthians dominou e sufocou o Juventude mais no segundo tempo do que no primeiro tempo, isso é evidente. Eu acho, e aí eu vou tirar da minha cabeça, porque eu não vi nenhuma resposta sobre isso do Jair Ventura, que o Juventude achou que o Corinthians iria manter o mesmo ímpeto no segundo tempo. Ou ímpeto ou dificuldade de criar jogadas. No segundo tempo, cara, o Corinthians mudou completamente, foi da água pro vinho e foi para cima do Juventude no segundo tempo inteiro, até sair o gol do Zé Marcos e mais ainda depois, para realmente escapar das penalidades. Só que eu acho que o Corinthians só foi realmente com tudo isso para cima porque o Juventude foi muito complacente, foi muito passivo no sistema de marcação. O Juventude não foi para cima, não foi para o seu campo de ataque, não sufocou o Corinthians também com uma pressão alta, só ficou realmente recuado e tentando, em alguns pouquíssimos lances, algum contra-ataque. Puxado com baixíssima velocidade, dando tempo à defesa do Corinthians se posicionar, inclusive com os laterais do Corinthians voltando muito bem ao longo do jogo, o Matheus Bidu e o Fagner jogando muito bem essa partida, inclusive o Ranieri também muito bem nesse jogo. Mas é isso, cara. Foi uma partida espetacular do Corinthians? Foi. Boa.
Foi uma boa partida do Corinthians, conseguiu jogar bem, conseguiu dominar o Juventude no segundo tempo, mas tem esse asterisco muito sério que eu gostaria muito de perguntar ao Jair: o que aconteceu com o time? Por que caiu tanto de rendimento no segundo tempo? Por que não conseguiu competir com o Corinthians, cara? Porque no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Juventude conseguiu segurar de maneira muito tranquila um 1-1 no placar. E nesse jogo da volta, mesmo o Corinthians, o Ramon Menezes errando, Ramon Dias, errando muito nas alterações, tirando o Thales Magno, tirando alguns outros jogadores que eu não tiraria ao longo do jogo, o Corinthians conseguiu superar o Juventude, até ouso a dizer que era esperado esses 2 gols do Corinthians no final do jogo, porque pelo que a equipe criou, eu acho que se o Corinthians não faz esses 2 gols e termina 1-1 o jogo, cara, eu acho que era digno de nota da gente valorizar o ímpeto ofensivo do Corinthians, mas continuar criticando a efetividade do ataque. Nesse jogo em específico, o ataque funcionou. Parênteses rapidinho, Memphis Depay. Baita contratação do Corinthians, vai fazer muito efeito ao longo da temporada, eu acho que é um grande jogador. No Campeonato Brasileiro, ele se equipara aos grandes atletas do campeonato, a gente pode falar de Veiga, de Arrascaeta, de Estevão, podemos falar de Hulk, de Caleri, de Lucas. Ele se equipara a esses jogadores, esses principais jogadores, mas vamos ver como que ele vai se adaptar. Ele pode chegar no primeiro jogo, no segundo jogo, destruir, jogar muito bem e depois cair de rendimento. É um campeonato muito, muito, muito pegado, brigado até o final, né? E com viagens distintas, longes. Vamos ver como que vai ser, cara. Eu tenho muitas expectativas, acho que vai render muito bem. E da parte financeira, eu acho que realmente não dá para explicar como um time endividado consegue contratar esses grandes jogadores. Merece uma investigação. Está ocorrendo, inclusive, uma investigação no clube, mas eu acho que não no tema que eu estou falando. Né? Como que o Corinthians consegue arrecadar dinheiro e não pagar suas dívidas e seguir a vida tranquilamente? Eu acho que qualquer pessoa pública ou jurídica também estaria pagando com as leis que a gente tem no país e com gargalo até no pescoço. Mas é diferente para o clube de futebol, aparentemente, um clube de futebol do tamanho do Corinthians. Segundo jogo de quarta-feira, cara, falei bastante, né, de Copa do Brasil. Atlético Paranaense 2-1 no Vasco, um jogo onde o Vasco copou o Furacão, mas, cara, vamos analisar um pouquinho aqui a partida. O Atlético Paranaense fez 2-0 com Coelho, com Edio e Zapelli. O Vasco empatou com o Veguete na reta final do primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, e acabou tendo um jogador expulso, né? O Ryan foi expulso, e aí deixou o Vasco com um a menos ao longo de toda a partida. Não acho que esse jogador um a menos, óbvio que no sistema de jogo do futebol moderno, o atacante ele tem uma função muito crucial de ser o primeiro marcador ali no ataque, né, de retomar a bola, de fazer essa pressão. Sem esse atacante, o Vasco realmente ficou um pouco mais exposto, né, com algumas jogadas um pouco mais agudas de alta velocidade. Mas como não foi uma expulsão de um zagueiro, de um volante, de um meia, acho que de um atacante, acho que estava até tudo bem nos planos do Vasco. O time realmente recuou, segurou o resultado no segundo tempo inteiro, o Atlético não foi efetivo na reta final, teve algumas chances que não soube aproveitar, e nos pênaltis brilhou a estrela do Léo Jardim, que defendeu a cobrança do Canóbio, né, um grande jogador aí do Atlético Paranaense, de seleção uruguaia, acabou cobrando. O Léo Jardim foi muito bem, foi uma baita de uma defesa, e o Vasco, cara, foi 100% nas finalizações de pênaltis. E interessante que nos pênaltis, tanto o Atlético quanto o Vasco, até o pênalti errado do Canóbio, estavam deslocando muito bem os goleiros, né? O Vasco conseguiu isso até com 100% de eficácia, e o Atlético até o pênalti do Canóbio, que se não me engano foi o terceiro ou quarto, o time foi muito bem. Foi terceiro. O time foi muito bem, deslocando o Léo Jardim de maneira, assim, espetacular. O quarto, só que realmente o Léo Jardim quase pegou a penalidade. Mas, cara, foi um jogo onde o Vasco, eu acho que por circunstâncias da expulsão, se recuou, mas eu acho que o time ia realmente recuar, ia segurar o resultado. Avança nas penalidades, eu acho que isso dá uma moral gigantesca pro Vasco, avançando nas penalidades, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, com um a menos, toda essa aura em volta, realmente deu uma moral muito grande pro Vasco aí, que vai enfrentar o seu rival Flamengo na semifinal. Vai ser uma semifinal, não, perdão, vai enfrentar o Atlético Mineiro, que enfrenta o Flamengo ou o Corinthians. Eu já vou fazer a projeção no final do vídeo, mas vai ser um baita de um jogo interessante pra gente acompanhar entre Atlético e Vasco, porque são duas equipes que entraram nos dois jogos, o Vasco mais no segundo, nessa tônica de retrair, de se segurar.
mas o Atlético nos 2 jogos de segurar o São Paulo. Falando já nisso, né? Jogo de quinta-feira entre Atlético 0, São Paulo também 0. Falar sobre o Atlético. O Atlético dominou o São Paulo os 2 jogos. Simples. Ah, Todaro, mas o São Paulo teve mais posse de bola, o São Paulo teve mais finalização, o São Paulo teve mais chances perigosas, o São Paulo teve, sei lá, você vai inventar algum argumento, algum número para jogar na minha cara. Mas se você analisar o jogo do Atlético Mineiro, os dois, no Morumbi e agora na Arena MRV, o Atlético controlou o São Paulo do começo ao fim, cara. O São Paulo teve chances, no jogo lá do Morumbi, teve uma grande chance apenas, uma, que foi a do Lucas. A do Caleri, que o Everson pegou, beleza, podia ter passado, não passou, mas pela finalização é uma finalização muito difícil de ter êxito. A do Ayrton Rato foi um chute fora da área, teve alguma outra finalização de fora da área ali e tal, mas não teve uma grande oportunidade como a do Lucas, que realmente poderia ter mudado a partida, né? O São Paulo sairia na frente, o lance que foi na sequência do Bataglia não teria saído e o São Paulo não teria sofrido esse gol. No jogo da volta da MRV, me fala, eu quero que você do outro lado deixe nos comentários uma grande chance que o São Paulo teve ao longo do jogo. Não teve. Que o Everson fez milagre, que teve uma espetacular defesa, que o zagueiro tirou em cima da linha. O Atlético controlou as ações do São Paulo. E o São Paulo foi muito inativo nesse segundo jogo. Não conseguiu criar chuveirinho em muitos momentos da partida, principalmente na reta final. Não faltou entrega. Eu acho que o Lucas, o Luciano, o Caleri se movimentaram muito no jogo, mas faltou, sei lá, algum outro jogador para fazer essa ligação entre os três. O Ayrton Rato estava muito apagado nessa partida e o São Paulo acabou pagando esse pato nesse segundo jogo e foi eliminado. Mas méritos totais do Atlético, que conseguiu dominar de maneira espetacular o São Paulo no jogo na Arena MRV. E aliás, o Atlético teve as melhores oportunidades do jogo, tá? No primeiro tempo teve chance de fazer o gol com o Paulinho, com o Hulk num contra-ataque. No segundo tempo o próprio Scarpa teve chance, teve algumas outras oportunidades na reta final. E nos contra-ataques, né, que foi a tônica do jogo no Morumbi, também se repetiu na Arena MRV e o São Paulo deu muito contra-ataque pro Atlético jogar. Se eu não me engano, Alan Franco, né, que é o zagueiro do São Paulo, melhor partida que eu já vi dele jogando, foi muito bem mesmo, desarmando o Hulk, colocando o Hulk no bolso em diversos momentos. Mas São Paulo fica pelo caminho, eu acho que são dois times. O Atlético, obviamente, abdicou de jogar esse jogo da volta, mas não abdicou de jogar, tá? Mas eu acho que, tipo assim, se conformou em se segurar, em retrair, e tentar explorar os contra-ataques. E por isso que eu acho que não se abdicou de jogar, porque foi nos contra-ataques, foi pra cima, tentou fazer os gols, não conseguiu, o Rafael fez boas defesas, e conseguiu essa classificação com empate. Eu falei no último vídeo que era muito difícil do São Paulo fazer um gol no Atlético jogando em Minas Gerais. O que aconteceu? Pois bem. Fechando a Copa do Brasil, vamos falar de Flamengo e Bahia. Flamengo que também dominou o jogo. E eu vou fazer um resumão do jogo para vocês. O gol foi da Arrascaeta, tá? No comecinho do segundo tempo. Mas o Flamengo toma um susto logo no comecinho com Everaldo. O Everaldo teve a bola do jogo, na minha opinião. Porque se ele faz aquele gol no começo, cara, mudava completamente o jogo, a atmosfera, pressão no Tite, pressão nos jogadores, a torcida já ia começar a pegar no pé de jogador, não ia ter apoio, ia mudar completamente a tônica da partida, porque foi uma festa muito bonita que tanto o Atlético quanto o Flamengo fizeram nos seus pré-jogos ali de Copa do Brasil, mas nesse jogo contra o Bahia em específico, o Flamengo começou tomando um susto com o Everaldo, como eu falei. Ele desperdiçou, a bola foi para fora. A partir daí, até um pouquinho depois do gol do Arrascaeta, só deu o Flamengo. O Flamengo falou assim, se a gente não entrar ligado, e é uma coisa que eu tô falando do Flamengo há muito tempo, o Flamengo não tá entrando muito ligado nas partidas. Tá tomando alguns sustinhos no comecinho, ou até um meio ali de segundo tempo, e aí entra na partida ao decorrer do jogo. Entrando ao decorrer do jogo, né, depois dessa chance espetacular do Everaldo que ele desperdiçou, só deu o Flamengo, né? O Flamengo teve inúmeras oportunidades com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, enfim, com vários jogadores ofensivos que não conseguiram concluir com êxito. Né? Inclusive o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, fazendo defesas espetaculares. Segue a tônica, né? O Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o Flamengo como treinador. Mas aí no segundo tempo o Flamengo conseguiu fazer o seu gol com a Arrascaeta, numa boa trama ofensiva também entre o Bruno Henrique e o próprio uruguaio. E aí saiu o gol.
E aí depois o Flamengo realmente controlou mais as ações do jogo, não precisando ir tanto para cima, porque o placar já estava muito confortável, 2-0 no agregado. E aí o time, obviamente, poupou energias para o jogo desse final de semana contra o Vasco da Gama no Clássico, que eu acho que vai ser muito importante, tanto para Flamengo quanto para Vasco da Gama. Gostei do jogo do Flamengo, para mim foi um jogo muito decente, tirando esse susto no começo e algumas oportunidades do Bahia no finalzinho, mas pouquíssimas e irrelevantes, acho que para alteração de placar no segundo tempo. Mas é isso, cara. Projetando agora as semifinais: Flamengo e Corinthians, Atlético e Vasco, perdão. Vamos falar primeiro sobre Atlético e Vasco. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante porque as duas equipes entraram um pouco. O Vasco mais no primeiro jogo entrou um pouco mais querendo um resultado, buscando um resultado, inclusive com uma virada em cima do Atlético Paranaense. O Atlético, de uma maneira tática espetacular nessa Copa do Brasil, jogando muita bola e rendendo muito bem nos dois jogos, né? Nessa parte tática de se defender e explorando as oportunidades que tem, apesar de ter desperdiçado muitas, como eu falei com o Paulinho, e no primeiro jogo também com o próprio Paulinho desperdiçou algumas oportunidades muito boas que o time poderia ter tido uma classificação um pouco mais tranquila. Dito isso, eu acho que vão ser dois jogos muito interessantes, equilibrados. Eu acho que, inclusive nesse jogo de semifinal, também estão equilibradas. Todaro, mas Flamengo e Corinthians. O Flamengo tomou o sufoco do Corinthians na Neoquímica Arena, cara. Período de 2-1. Tudo bem, desfalcado, mas vai estar desfalcado do mesmo jeito, vai estar sem Pedro. Vamos ver como que vai estar esse jogo da semifinal. Eu acho, tá? Palpite meu para a final da Copa do Brasil: Atlético Mineiro e Corinthians. Acho que os dois times têm capacidades muito boas e têm projeção muito boa para uma eventual final de Copa do Brasil. Já 2 jogos, né, de final da Copa do Brasil. Vamos ver, cara. Eu acho que na semifinal vai ser muito equilibrado o confronto entre Vasco da Gama e Atlético, assim como vai ser entre Corinthians e Flamengo. Mas por que você acha que o Flamengo vai ser eliminado pelo Corinthians? Meu amigo, o Flamengo está entrando muito desligado, ao contrário do Corinthians, que está entrando a 220 todo o jogo agora. E eu acho que isso vai ser a tônica até o final do Campeonato Brasileiro, porque precisa disso. O time precisa sair da zona de rebaixamento. Dito isso, eu acho que vai ser um confronto interessante, porque tanto o Flamengo entrando desligado e o Corinthians um pouco mais ligado, pode render boas movimentações ao longo da partida. E isso acho que pode ser um pouco favorável para o Corinthians, inclusive, se aproveitar as chances que tem criado na frente. Só um detalhezinho: como perde gol o senhor Yuri Alberto. É impressionante. O Corinthians podia ter tido muito mais gols ao longo do Juventude Corinthians. Mas é isso. Acho que vão ser semifinais interessantes, com essa projeção de final aí de Copa do Brasil entre Corinthians e Atlético Mineiro. É isso, meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve, compartilha e bora concorrer a essa camisa muito boa, linda, maravilhosa. E é isso. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.